Capítulo 43 Chalé do Penhasco, 2005. Do lado de fora, o vento agitava as copas das árvores e o oceano rugia na enseada. O luar entrava pela vidraça, desenhando quadros prateados no chão, e o cheiro forte da sopa de tomate com torradas impregnara as paredes, o chão, o próprio ar. Cassandra, Christian e Rob estavam sentados ao redor da mesa da cozinha, com o fogão aceso de um lado e um aquecedor a querosene do outro. Havia uma fileira de velas ao longo da mesa e em diversos pontos do aposento, mas ainda havia locais aonde a luz não chegava. Não entendo, disse Rob. Como você sabe que Rose era estéril só por esse artigo de revista? Christian tomou uma colher de sopa. A exposição ao raio-x. Seus ovários não poderiam ter sobrevivido. Mas ela não tinha como saber disso? Quer dizer, com certeza devia haver sinais de que alguma coisa estava errada. Como o quê? Bem, ela ainda... Você sabe, ficava menstruada? Christian deu de ombros. Acho que sim. A função de seu sistema reprodutor permaneceu inalterada. Ela ainda liberava um óvulo todo mês, mas os próprios ovários tinham sido afetados, de tal forma que ela não podia engravidar? Ou, se engravidasse, o feto teria tantos problemas que ela com toda certeza abortaria. Ou teria uma criança muito deformada. Cassandra empurrou o prato de sopa. Isso é terrível. Por que ele fez isso? Provavelmente queria ser um dos pioneiros a usar aquela nova tecnologia. Desejava a glória de ver seu trabalho publicado. Não havia nenhuma razão médica para fazer um raio-x. A menina tinha apenas engolido um dedal. E quem não engoliu? Ironizou Rob, passando um pedaço de pão pela borda do prato vazio. Mas por que 1 hora de exposição? Isso não era necessário, era? É claro que não, respondeu Christian, só que as pessoas não sabiam disso na época. Então esse tipo de exposição prolongada era comum. Imagino que se acreditassem que se era possível conseguir uma boa imagem em 15 minutos, poderia conseguir uma melhor ainda em 1 hora, disse Rob. E foi antes de saberem dos riscos. O raio-x só foi inventado em 1895. Então, o Dr. Matthews foi de fato um pioneiro. No início, as pessoas achavam que era benéfico, que podia curar câncer, lesões de pele e outras doenças. As queimaduras eram sem dúvida óbvias, mas só muitos anos depois foi constatada a gravidade de seus efeitos. As manchas de Rose eram decorrentes, afirmou Cassandra. Eram marcas de queimadura. Christian assentiu. Além de fritar seus ovários, a exposição ao raio-x com certeza queimou sua pele. Uma rajada de vento fez os galhos baterem contra a vidraça. As velas tremeluziram quando o vento frio entrou pelas frestas do assoalho. Rob colocou seu prato de sopa dentro do de Cassandra e limpou a boca com o guardanapo. Então, se Rose era estéril, quem era a mãe de Nell? Eu sei a resposta, retrucou Cassandra. Sabe? Ela assentiu. Está tudo nos álbuns. De fato, acho que é isso que Clara quer me contar. Quem é Clara? Quis saber Christian. Rob disse surpresa. Você acha que Nell era a filha de Mary? Quem é Mary? Perguntou Christian. Uma amiga de Elisa, disse Cassandra, mãe de Clara. Uma criada de Blackhurst que foi despedida no início de 1909, quando Rose descobriu que ela estava grávida. Rose a mandou embora? Cassandra assentiu. No álbum de recortes, ela escreveu que não suportava a ideia de que alguém tão indigno pudesse ter um filho, ao passo que ela, que tudo possuía e tanto desejava, não conseguia ter. Ruby tomou um gole de vinho. Por que Mary daria sua filha para Rose? Duvido que ela tenha simplesmente dado a criança. Será que Rose comprou o bebê? É possível, certo?
As pessoas já fizeram coisas piores para ter um filho. Será que Elisa sabia? Perguntou Ruby. Pior do que isso, disse Cassandra. Acho que ela ajudou. Acho que por isso ela foi embora. Culpa? Exatamente. Ela ajudou Rose a usar sua posição de poder para tirar uma criança de alguém que precisava de dinheiro. E é claro, não tinha como se sentir confortável com isso. Ela e Mary eram muito próximas, segundo Rose. Você está presumindo que Mary queria ficar com a criança, disse Ruby. Que ela não queria abrir mão da filha. Eu estou presumindo que a decisão de dar um filho nunca é simples. Mary pode ter precisado de dinheiro, um bebê pode ter sido uma inconveniência. Pode ter pensado que o filho teria um lar melhor, mas, ainda assim, acho que deve ter sido algo devastador. Ruby ergueu as sobrancelhas e Elisa a ajudou. Depois partiu. É isso que me faz concluir que o bebê não foi dado de bom grado. Acho que Elisa foi embora porque não conseguiu ficar e ver Rose com o bebê de Mary. O fato de separar mãe e filha foi algo traumático que pesou na consciência de Elisa. Ruby balançou lentamente a cabeça. Isso explicaria por que Rose se recusou a ter contato com Elisa depois do nascimento de Ivory. Explicaria o afastamento das primas. Rose deve ter percebido que Elisa não estava à vontade e temeu que a prima fizesse algo que pudesse perturbar sua felicidade, como tomar Ivory de volta, concluiu Christian. O que por fim ela acabou fazendo. Sim, disse Ruby, acabou fazendo. Ela ergueu as sobrancelhas para Cassandra. Então, quando é que você vai falar com Clara? Ela me convidou para ir lá amanhã às 11 horas. Que droga, vou embora às 9. Maldito trabalho. Adoraria ir, podia lhe dar uma carona. Eu levo você, disse Christian. Ele estava mexendo nos botões do aquecedor, aumentando a chama e o cheiro de querosene estava forte. Cassandra evitou o sorriso de Ruby. É mesmo? Tem certeza? Ele sorriu e encarou-a por algum tempo antes de desviar o olhar. Você me conhece, estou sempre pronto para ajudar. Ela sorriu, baixou os olhos e enrubesceu. Algo em Christian fazia com que se sentisse novamente com 13 anos. E era um sentimento tão juvenil, tão nostálgico, como se voltasse para um tempo e para um lugar onde a vida ainda fosse acontecer, que desejava se agarrar àquela sensação. Queria ignorar a culpa que carregava por ter prazer na companhia de Christian, por crer que assim ela estava de algum modo sendo desleal a Nick e Léo. Então, por que você acha que Elisa esperou até 1913? Christian olhou de Ruby para Cassandra, quer dizer, para pegar Nell de volta. Por que não fez isso antes? Cassandra passou a mão de leve pela superfície da mesa. Observou a luz da vela iluminar sua pele. Talvez porque Rose e Nathaniel morreram no desastre de trem. Meu palpite é que, apesar das dúvidas, ela estava disposta a não interferir para não deixar Rose infeliz. Mas quando Rose morreu... Exatamente. Ela encarou Christian. A seriedade da expressão dele provocou um arrepio em seu corpo. Com Rose morta, não suportou mais a ideia de que Ivory permanecesse em Blackhurst. Acho que roubou a menina para devolvê-la a Mary. Então por que não devolveu? Por que a pôs em um navio para a Austrália? Cassandra suspirou e fez a chama da vela tremer. Ainda não cheguei a uma conclusão sobre isso. Tampouco chegar a uma conclusão sobre quando William Martin sabia, quando se encontrou com Nell em 1975. Mary era irmã dele. Não saberia que ela estava grávida? Não saberia caso ela tivesse um filho e não ficasse com ele? E com certeza, se soubesse que ela estava grávida, se soubesse do papel que Elisa desempenhara na adoção não oficial, não teria contado a Nell. Afinal de contas, se Mary era a mãe de Nell, William era seu tio. Cassandra não conseguia imaginar por que ele se calaria se uma sobrinha desaparecida havia tanto tempo ressurgisse em sua casa. Entretanto, não há menção alguma no caderno de Nell a algo desta natureza.
Cassandra lera atentamente cada página, procurando qualquer pista que houvesse deixado passar. William não tinha dito nem feito nada que sugerisse que Nell era parente dele. Era possível, claro, que William não tivesse percebido que Mary estava grávida. Cassandra já ouvira falar de casos semelhantes em revistas e programas de TV, mulheres que disfarçavam a gravidez durante os 9 meses. E fazia sentido no caso de Mary. Para que o acordo funcionasse, Rose teria insistido na discrição. Não iria querer que aquela pequena aldeia ficasse sabendo que o bebê não era dela. Mas seria mesmo possível que uma moça engravidasse, ficasse noiva do namorado, perdesse o emprego, desse o bebê para outra pessoa, retomasse sua vida e ninguém ficasse sabendo? Cassandra certamente estava deixando passar alguma coisa. É meio parecido com as histórias de fadas de Elisa, não é? Cassandra olhou para Christian. O quê? Tudo. Rose, Elisa, Mary, bebê. Isso não lembra o ovo dourado? Cassandra balançou a cabeça. O título não era familiar. Está em Contos Mágicos para Meninos e Meninas. Não no meu exemplar. Devemos ter edições diferentes. Só houve uma edição. É por isso que o livro é tão raro. Ela deu de ombros, confusa. Eu nunca vi. Roby abanou a mão. Chega, quem quer saber quantas edições existiram? Conte a história, Christian. Por que você acha que ela foi inspirada em Mary no bebê? É uma história estranha, na verdade. Sempre tive essa impressão. É diferente dos outros contos de fadas, mais triste, com um arcabouço moral menos sólido. É sobre uma rainha má que obriga uma jovem donzela a abrir mão de um ovo dourado mágico para curar a princesa doente. A donzela, a princípio, resiste, porque sua missão na vida é guardar o ovo, sua herança. Acho que é assim que ela descreve. Só que a rainha a vence pelo cansaço e, no fim, ela consente, porque é convencida de que, se não fizer isso, a princesa ficará eternamente infeliz e o reino será amaldiçoado com um inverno sem fim. Tem um personagem que faz o papel de intermediário na transação, a criada. Ela trabalha para a princesa e para a rainha, mas no final tenta convencer a donzela a não dar o ovo. É como se ela compreendesse que o ovo é uma parte da donzela, que sem ele a donzela se tornará inútil, não terá razão para viver. O que é exatamente o que acontece. Ela entrega o ovo e destrói sua vida. Você acha que a criada era Elisa? Pergunta Cassandra. Isso se encaixa, não? Roby apoiou o queixo no punho. Deixe-me entender direito. Você está dizendo que o ovo era a criança, Nell? Sim. E que Elisa escreveu a história para aplacar sua culpa? Christian balançou a cabeça. Culpa, não. A história não passa uma sensação de culpa, e sim de tristeza. Por si mesma e por Mary. E por Rose, de certa forma. Os personagens estão todos fazendo o que julgam certo. Só que não pode haver um final feliz para nenhum deles. Cassandra mordeu o lábio pensativa. Você acha mesmo que um conto de fadas pode ser autobiográfico? Não exatamente autobiográfico, não em um sentido literal, a menos que ela tivesse experiências muito doidas. Ele ergueu as sobrancelhas ao dizer isso. Elisa deve ter transformado fatos de sua própria vida em ficção. Não é isso que os escritores fazem? Não sei, é? Vou trazer o ovo dourado amanhã, disse Christian. Vai poder julgar por você mesma. A luz amarelada da vela acentuava a ossatura do seu rosto, fazia sua pele brilhar. Ele sorriu timidamente. Os contos de fadas são a única voz que restou a Elisa. Quem sabe o que mais ela está tentando nos contar? Depois que Christian saiu, Roby e Cassandra estenderam seus sacos de dormir sobre o colchão de espuma que levaram. Tinham resolvido ficar no andar de baixo para aproveitar o calor do fogão e empurraram a mesa para abrir espaço. O vento que vinha do mar entrava pelo vão da porta, subia pelas frestas do assoalho. A casa tinha um cheiro de terra molhada, mais do que Cassandra percebera durante o dia. Esta é a parte em que contamos histórias de fantasmas uma para a outra.
sussurrou Ruby, virando-se para olhar Cassandra. Ela sorriu, o rosto sombreado pela luz das velas. Como isto é divertido! Já falei quanto você tem sorte de ser dona de um chalé mal assombrado na beira de um penhasco. 1 ou 2 vezes. Ela sorriu. E já comentei como você é sortuda em ter um amigo como Christian, que é bonito, inteligente e educado. Cassandra se concentrou no zíper do seu saco de dormir. Fechou-o com precisão e atenção exageradas. Um amigo que obviamente está encantado por você? Ora, Ruby, Cassandra balançou a cabeça. Isso não é verdade. Ele gosta de ajudar a cuidar do jardim, só isso. Ruby ergueu uma sobrancelha achando graça. É claro que é do jardim que ele gosta. Foi por isso que passou 2 semanas trabalhando de graça. É verdade. É claro que é. Cassandra disfarçou um sorriso e adotou um tom levemente indignado. Quer você acredite ou não, o jardim secreto é muito importante para Christian. Ele costumava brincar ali quando era criança. E essa paixão intensa pelo jardim deve explicar por que ele vai levá-la até Polperro amanhã. Ele só está sendo gentil. É uma pessoa gentil. Não tem nada a ver comigo, com os sentimentos dele a meu respeito. Não é que ele goste de mim. Ruby moveu a cabeça em sinal de ironia. Claro, você tem razão. Quer dizer, o que é gostar? Cassandra olhou para ela de esguelha, sorrindo, sem querer. Então, disse ela, mordendo o lábio inferior, você o acha bonito? Ruby riu. Sonhe com os anjos, Cassandra. Boa noite, Ruby. Cassandra apagou a vela, mas a lua cheia iluminou o aposento. Uma luz prateada cobria cada superfície. Ela ficou ali deitada, repassando todas as peças do quebra-cabeça em sua mente. Pensava em Elisa, Mary, Rose, e de repente lhe veio a imagem de Christian encarando-a, para depois desviar o olhar. Em 2 minutos, Ruby roncava. Cassandra sorriu. Devia ter adivinhado que a amiga tinha um sono fácil. Fechou os olhos e suas pálpebras ficaram pesadas. Enquanto o mar batia na base do penhasco e as árvores murmuravam agitadas pelo vento, Cassandra adormeceu. Ela estava no jardim secreto, sentada na grama, debaixo da macieira. O dia estava muito quente e uma abelha zumbia ao redor das flores, indo e vindo ao sabor do vento. Estava com sede, louca por um gole d'água, mas não havia água por perto. Estendeu a mão, tentou se levantar, mas não conseguiu. Sua barriga estava enorme, a pele esticada e coçando debaixo do vestido. Ela estava grávida. Assim que percebeu isso, a sensação se tornou familiar. Podia sentir o coração batendo com força, o calor de sua pele. Depois o bebê começou a chutar. Cass! A chutar com tanta força que sua barriga estufou de um lado. Ela pôs a mão naquele calombo, tentando segurar o pezinho. Cass! Cassandra abriu os olhos. O luar iluminava as paredes. O fogão crepitava. Ruby estava apoiada em um dos cotovelos, sacudindo o ombro dela. Você está bem? Estava gemendo. Estou bem. Cassandra ergueu o corpo de repente. Pôs a mão na barriga. Meu Deus, tive um sonho muito estranho. Eu estava grávida, muito grávida. Minha barriga estava enorme, esticada e foi tudo tão nítido. Ela esfregou os olhos. Eu estava no jardim secreto e o bebê começou a chutar. Foi a conversa que tivemos mais cedo sobre o bebê de Mary, Rose, o ovo dourado, tudo junto. Sem falar no vinho. Cassandra bocejou. Mas foi tão real, parecia que estava mesmo acontecendo. Eu me sentia tão desconfortável com tanto calor e quando o bebê chutou, doeu muito. Você pinta um belo quadro da gravidez, disse Ruby. Estou quase feliz por nunca ter vivenciado isso. Cassandra sorriu. Os últimos meses não são nada agradáveis, mas no fim vale a pena. Aquele momento em que você finalmente segura um bebezinho em seus braços.
Nick chorou na sala de parto, mas Cassandra não. Ela estava tão presente, tão fortemente integrada àquele momento, que não reagiu do mesmo jeito. Para chorar, teria que se distanciar do acontecimento e enxergá-lo em um contexto maior. A experiência de Cassandra fora imediata demais para isso. Sentia um cansaço que vinha de dentro, uma alegria estonteante, como se pudesse ouvir melhor, ver melhor do que antes. Podia ouvir seu sangue correndo, as luzes vibrando no teto, a respiração do bebê. Na verdade, eu fiquei grávida uma vez, revelou Ruby, mas apenas por uns 5 minutos. Ah, Ruby, murmurou Cassandra compadecida, você perdeu o bebê? Pode-se dizer que sim, eu era jovem, foi um erro. Ele e eu concordamos que era bobagem seguir adiante com aquilo. Achei que teria muito tempo depois para pensar nisso. Ela deu de ombros. Depois alisou o saco de dormir. O único problema foi que quando eu estava pronta, já não tinha os ingredientes necessários à minha disposição. Cassandra franziu a testa. Esperma, meu bem. Não sei se passei toda a fase dos meus 30 anos com TPM, mas, por alguma razão, os homens e eu não nos entendíamos. Quando encontrei um cara com o qual eu conseguia conviver, o timing já tinha passado. Tentamos algumas vezes, mas ela deu de ombros. Bem, você não pode lutar contra a natureza. Sinto muito, Ruby. Não precisa, eu estou bem. Tenho um emprego que adoro, tenho bons amigos. Ela piscou. E convenhamos, você viu meu apartamento. Foi uma vitória consegui-lo. Não tem lugar nem para uma mosca além de mim. Mas o que importa? Cassandra sorriu. Você constrói sua vida com o que tem, não com o que não tem. Ruby tornou a se deitar e se ajeitou no saco de dormir. Boa noite. Cassandra continuou sentada por algum tempo, observando as sombras que dançavam nas paredes enquanto refletia sobre o que Ruby dissera, sobre a vida que ela, Cassandra, tinha construído com as coisas, as pessoas que não estavam mais ali. Fora isso, que Nell fizera? Ela tinha ignorado a vida e a família que lhe haviam sido dadas e se voltado para a que lhe tinha sido tirada. Cassandra deitou-se e fechou os olhos. Deixou que os sons da noite aquietassem seus pensamentos. O mar, as ondas batendo na rocha negra, o vento balançando os galhos das árvores. O chalé era um lugar solitário, isolado de dia e mais ainda de noite. A estrada não ia até o alto do penhasco. A entrada do jardim secreto fora fechada, e do outro lado do muro havia um labirinto cujo caminho era claro, difícil de percorrer. Era o tipo de lugar onde uma pessoa podia viver sem nunca enxergar outra alma. Uma ideia repentina fez Cassandra prender a respiração. Tornou a se sentar. Ruby! Chamou ela e repetiu mais alto. Ruby! Estou dormindo, foi a resposta. Já entendi o que aconteceu. Ainda estou dormindo. Descobri por que eles construíram o muro, porque Lisa partiu. Foi por isso que eu tive o sonho. Meu inconsciente compreendeu e estava querendo me contar. Um suspiro. Ruby virou de lado e apoiou a cabeça no braço. Você venceu, estou acordada. Foi aqui que Mary ficou durante a gravidez de Ivory, de Nell, aqui no chalé. Por isso William não soube que ela estava grávida. Cassandra se inclinou mais para perto de Ruby. Foi por isso que Elisa partiu. Mary ficou aqui, no lugar dela. Eles a mantiveram escondida no chalé. Construíram um muro para que ninguém pudesse vê-la. Ruby esfregou os olhos e se sentou. Eles transformaram o chalé em uma gaiola até o bebê nascer e Rose se tornar mãe.